acho que foi o Cláudio. Obrigado, Cláudio. Tá gravando então, né? Tá. A dúvida foi na questão Só 3A. um minutinho, Júnior. Só pedir uma desculpa aqui pro Cláudio, que eu achava que era dúvida, tá, Cláudio? Não achava que você estava querendo me recordar do fato da gravação, não, mas eu bati o olho aqui no chat e vi. Recordar da gravação, por favor, sempre faça, porque realmente é um pouco chato. Eu realmente achei que era só questão de dúvida mesmo. Então, a dúvida é na questão 3A. Eu falei Sim. errado, né? Na verdade, está medindo aqui a tensão. Você está saindo. Isso. Beleza. A saída do controlador, que é a tensão. Uhum. Entrou com a referência de corrente. Você deveria comparar, Júnior, referência e medição, né? A referência da corrente e a medição da corrente, a saída aqui, então. Seria para você ver se o controlador está funcionando, né? E assim, Sim. a saída também, é claro, para saber se o que precisa fazer, né? O que seria o ideal. Bom, primeiro, toda vez que você quer olhar se o controlador está funcionando, assim, qual que é o porquê do controlador, né? Então, vamos supor, o porquê do meu controlador nesse caso, né, que não tem malha de velocidade, o motivo do seu controlador é seu controlador de corrente está funcionando, né? Depois o controlador de corrente ele vai servir como sendo, vamos dizer assim, algo para executar o movimento, ok? E aí você precisa saber muito bem como você vai fazer essa análise. Nesse caso, né, você quer saber as respostas, né? Então, primeira coisa, você tem a ideia de assim, é o seguinte: eu estou pedindo para ele executar isso. O que executando? Então, a comparação referência e medição ajuda nesse ponto, entendeu? Você está comparando, né, o que você está pedindo e o que está sendo executado. O erro, né? Então, é um caso clássico, né? Referência, medição e erro, né? Então, se você vê, né, a medição subindo, né, o erro indo e chegando ali no a saída também é importante, né? Porque como que está a sua saída? Se a saída tá muito alta, tá baixa, né? Como que vai estar essa saída? Então, é o que a gente percebe, né? Está saturando ou não, porque se a saída está saturando, significa que você está saindo da região linear, né? Então, seu corpo não é mais linear. Então, isso tudo ajuda, né? Então, muitas vezes você não quer que sua saída do seu controlador sature, ou se for saturar, né, é algo que não tem muito como evitar, você vai querer usar as técnicas de saturação, anti-wind-up, coisas do tipo. Tá? Então, a primeira coisa que eu te aconselho é ir ali mais ou menos, né, medição e referência. Aqui, do jeito dessa figura que você colocou, você tem corrente ali, né, que você puxou vermelha. Se você olhar ali para sua referência, talvez esteja ali no ponto mesmo, né? E a saída da tensão é isso mesmo. Você quer acelerar, você quer imprimir você quer imprimir corrente no circuito RL. O que você tem que fazer? Você tem que jogar tensão. Você joga a tensão, né? E à medida que o regime, à medida que a corrente for aumentando, né? O controlador vai abaixar essa tensão para com a tensão para fluir a corrente por aquela impedância. Então você tem impedância. Você tem uma impedância, um RL, e você vai tentar fluir corrente por essa impedância. Então, o controlador, né, vai querer fazer isso a priori o mais rápido possível, né, o mais rápido possível dentro da banda passante que você colocou. Vai jogar, ele vai ver o erro ali alto no início, vai jogar
aquela tensão gigante, justamente para acelerar o processo. À medida que o erro cai, a tensão na saída do controle vai cair e vai ficar com um valor menor. É óbvio que não vai dar, você não está acelerando a máquina, né? A maior parte da tensão, né, da cura é para vencer a força contramotriz induzida na máquina, né? A queda na impedância da máquina, né, é muito pequena em relação à força contramotriz induzida. A força contramotriz induzida e a tensão da armadura são muito próximas na operação nominal. Então, nada mais claro do que quando você está com corrente nominal na armadura, a queda só também não seja alta, né? Justamente pelo comportamento da máquina. A gente está simulando aqui uma situação muito específica da máquina, né? A gente está simulando sem o campo, né? Sem a alimentação do campo, ou seja, não vai ter a força gerada, né? Os parâmetros do circuito ainda são os parâmetros de uma máquina, então tem as características da máquina. Basicamente, o que eu fiz aqui foi eliminar a força contramotriz induzida para vocês conseguirem analisar só a malha de corrente. Tudo bem? Uhum. Só que aqui você pediu também, para todas as questões aqui, plotar a resposta do controlador. Por isso que eu fiquei com dúvida se era para pegar a tensão da armadura gerada, né? Aqui, nesse ponto, no caso. Que é aqui que seria a saída do controlador mesmo, a resposta do controlador, né? Não, a saída é a saída do core. Não é a tensão que está sendo imposta a priori pela eletrônica de potência, não. É a saída do controlador mesmo que eu quero. Mas assim, que nem eu te falei, quando a gente vai analisar a resposta do controlador, de maneira geral, a gente vê como referência, né, como que é erro e saída. Né, a gente analisa esses elementos. Entendeu? Uhum. Então, a saída, até bom você pegar depois do saturar, porque, de maneira geral, a saturação é embutida já no controlador, né? A estrutura do controlador, inclusive, quando a gente programa, escreve, né, já vem já com as saturações já embutidas. Então, é isso mesmo, você está pegando a saída. Só bom também Ver pegar o o rastreio erro, mesmo, né? o erro, referência e medição. Tá bom. Obrigado. Nada. Alguma outra dúvida? E, Júnior, você ainda está apresentando. Sim, Matheus. Boa noite, Guilherme. Você está conseguindo me ouvir bem? Te escuto bem. Então, minha dúvida é na questão 4, do enfraquecimento de campo. Sim, pode falar. Então, minha dúvida é porque eu simulei o meu programa aqui e acompanhei a corrente de armadura. E eu acho que o comportamento dela não está como que eu acho que ela tinha que ser. Aí eu só queria ver com você se o comportamento era para ser desse jeito que eu vou te falar aqui agora. É porque o ideal no começo, quando a máquina está acelerando, a corrente de armadura ela é maior que o valor nominal, porque a máquina está acelerando, né? Aí, no caso, na hora que simula o programa, era para estar maior que um PU mesmo, não é? Por exemplo, Então, aí depende. A rampa de aceleração que eu passei para vocês não vai exigir de acima da corrente nominal. Agora, partindo do pressuposto que vocês estão partindo a máquina a vazio. Né? Isso é uma coisa que eu acho que já ocorreu contra o grupo, que é o seguinte:
E até talvez é bom, vou pegar a sua pergunta aqui, Matheus, eu vou dizer uma coisa para todo mundo que está ouvindo. A B, na questão 3B, 3C, né, é um tipo de problema de máquinas. Né? Você acelera e depois você vê a carga, como que seria. O que acontece? Se você começa a acelerar e joga a carga, né, aí você pode ter esse problema. Inclusive, a corrente vai ficar acima do nominal e talvez essa máquina não poderia partir com carga com essa rampa aí não, porque pelo que me lembro, os resultados de alguns alunos que me enviaram a dúvida, a corrente era tipo, era consideravelmente mais alta, talvez não desse para partir a máquina, talvez desse. Depende da máquina, depende da classe de temperatura, depende de outros aspectos que a gente não está aqui efetivamente discutindo. Mas, de maneira geral, você só parte a máquina em carga se não tiver como. A carga está acoplada lá e não tem como tirar do eixo. Então, você parte em carga. Como aqui o ideal, inclusive para análise de vocês, é que esses transitórios ou que esses regimes sejam feitos de maneira separada. Então, o ideal seria primeiro você acelerar a máquina e depois você entrar com degrau de carga. E aí, se você acelerar a máquina vazia, você vai ver que a corrente não vai ficar acima da corrente nominal, né? Para o caso sem enfraquecimento de campo. Para o caso sem enfraquecimento de campo, ela não vai ficar acima do nominal. Para o caso com enfraquecimento de campo, tá? Aí vai acontecer algo que é o seguinte: você está acelerando a máquina, e no momento que ela sair, ou passar do 1 PU de velocidade, o enfraquecimento de campo ele tem que entrar. Né? Você tem que começar a enfraquecer o campo, né, porque acaba sendo que é a condição necessária para a gente não ter que colocar uma tensão abusiva na armadura. Quando você enfraquece o campo, você diminui a capacidade de produzir conjugado. Então, o seu conjugado, que é Κφ vezes IA, o que acontece? O Κφ está baixando. Se a sua rampa de aceleração não mudar, né, você continuar acelerando na mesma velocidade, esse conjugado acelerante vai ser o mesmo torque. Então, como o torque exigido é o mesmo e o Κφ abaixa, o IA tem que subir para compensar. Então, é bem comum, tá, esse período de aceleração com enfraquecimento de campo, você ter uma corrente de armadura igual à corrente perdão, não é igual. Você tem uma corrente constante até chegar em 1 PU, e desde, né, do 1 PU a que você quer chegar, a corrente começa a crescer linearmente, justamente manter o torque constante e aquela aceleração em rampa constante. Tá? Então, resumo aqui da ópera. A corrente não é maior que a corrente nominal, acelerando a máquina, a menos que você esteja partindo ela em carga. O ideal é fazer esses dois transitórios separados para vocês poderem realizar as análises de cada uma das, um não interferir no outro. Claro, o efeito de um e o efeito do outro. E no caso 4 do enfraquecimento de campo, né, quando a velocidade de referência passa do 1 PU, né, se você não diminui a rampa de aceleração, você mantém a mesma rampa de aceleração, a corrente de armadura ela necessariamente vai começar a subir também em rampa devido ao decréscimo do Κφ para manter o conjugado acelerante constante. Então, eu nem deixo você fazer a pergunta, Matheus, mas eu já falei mais ou menos o que deveria acontecer. Claro, como você não falou só a sua pergunta, por favor, fica à vontade. Não deu para entender, sim. Só a dúvida é que com o enfraquecimento de campo, ela teve esse comportamento. Na hora, até chegar na velocidade de 1 PU, na aceleração, ela ficou constante. E depois que passou 1 PU, ela começou a aumentar em rampa. Aí, quando entrou em regime permanente, por exemplo, 2 PU,
a corrente da armadura foi para zero. Isso mesmo, perfeito. Só que a minha dúvida é que ela já começou maior do que um PU. Ela começou, no caso, 3 PU, sem torque, sem carga, acelerando. Você está fazendo essa rampa de aceleração de quantos segundos? De 1 segundo, aqui no tempo da simulação. Tá, então é isso. Sua rampa está muito grande, tá muito inclinada. Basicamente, vamos falar aqui, né? Aqui, aqui, né? Deixa eu apresentar aqui. Uma janela. Vou apresentar aqui no quadro branco, né? Vamos relembrar lá da nossa equação mecânica. Somatório de conjugado é igual a J de ômega dt. O que acontece, né? O que é o somatório de conjugado? A gente viu que é o torque do motor, menos o torque de carga, menos o atrito. Isso é igual a J de ômega dt. A gente está primeiro considerando isso zero e a gente também desconsiderou o atrito, ou seja, sem carga. Só um minuto, Henrique. Sem carga, J vezes de ômega dt. Né? Bom, a curva, né, de aceleração é o seguinte. Uma rampa, né? Sai aqui, tem aqui o seu período. O que acontece, né? Como é uma rampa, d ômega dt é uma constante, né? O valor dela, né, basicamente, né, vai ser a inclinação aqui dessa rampa. Então, na primeira questão, eu falo para você de 0 a 100% em 1 segundo. Então, isso dá uma inclinação x que, a priori, no conjugado de carga dá conta. Se você vai de 0 a 200% em 1 segundo, o tempo se manteve igual, mas o valor aqui dobrou, né? Ou seja, você está aumentando do que a aceleração. Então, o ideal, o que eu acredito, tá, pessoal, é que vocês mantivessem a aceleração conforme a questão. Isso vai exigir, então, uma rampa um pouco maior, né? Para 1,5 PU de velocidade, vai ser uma rampa de 1,5 segundo, e para 200% vai ser uma rampa de 2 segundos. E nesse caso, né, vocês estão mantendo, né, vocês estão mantendo, né, essa aceleração constante. E aí, o que vai acontecer, né, basicamente, a menos aqui, né, às vezes, né, transitório aqui inicial, né, quando começar a rampa, ela vai ficar constante. E é que nesse momento aqui, T0, né, quando a velocidade, né, quando a velocidade de referência no tempo de T0 é igual a de nominal. E acima, né, quando ela começar, o que vai acontecer com a corrente de armadura? Começar a subir para compensar a queda de conjugado, e uma vez que atinge regime permanente, como aqui, né, nesse caso, né, a rampa é zero, a inclinação é zero, né, porque chegou, né, no estado inicial, o conjugado vai ser zero, e você vai ter a corrente baixando. Né, aqui, né, seria o T final da rampa. E aí, talvez, Matheus, eu não lembro e-mail, mas aqui para 200%, né, a velocidade de 2 PU, eu acho que você vai tocar ali na corrente. Você pode até ficar perto da corrente nominal, mas acho que se você usar a mesma aceleração da questão 3, você não ultrapassa os limites. Então, dá uma diminuída na rampa e, de novo, parte sem carga. Pode partir com carga, não, porque
se partir com carga, você já vai ter a corrente, você vai ter exigência da corrente da carga. Aí você teria que fazer aceleração muito mais lenta, porque senão você realmente pode... Eu não sei se você fez... Foi sim, Guilherme, é porque eu achei que tinha que manter o mesmo tempo da letra 3B, entendeu? De aceleração. Não, na verdade eu não falei nada, então, você, na verdade, assumir as duas coisas. Dá para assumir que tem que manter o mesmo tempo, ou dá para ter a mesma inclinação, né? E realmente, nesse aspecto, eu não fui específico, talvez caberia mim específico, sabe? Mas não. Só para isso não acontecer, entendeu? Aí não tem problema você fazer a rampa, porque em geral você programa realmente essa aceleração justamente para não. Que ela que é o mais impactante, sabe? É a aceleração, o tempo que você vai ficar com a máquina ali entrando em regime, mas sim a velocidade que você varia, a velocidade que você varia a velocidade, a taxa de variação da velocidade. Mas alguma dúvida? É porque eu achei que eu entendi também errado ali. Associei errado mesmo. É só mais uma dúvida com relação à tensão da armadura. Igual você falou na aula, quando a gente faz o enfraquecimento de campo, ideal que ela fique constante, assim como a tensão EA, que é o IA vezes o RA. Aí, eu queria saber nessa parte de aceleração, quando a máquina está acelerando, já passou de 1 PU, ela continua acelerando até 2 PU, por exemplo, como que vai comportar o VA? Se ele vai manter constante ou vai crescer segundo a corrente A? Ele vai crescer conforme o IA cresce na aceleração. Porque, basicamente, é o seguinte, quanto mais corrente você quer imprimir na armadura, você tem que aumentar a tensão da armadura. Pura e simplesmente. Não tem muito o que fazer. Então, você tem que aumentar essa tensão. E é claro, né, que isso vai gerar um esforço maior. O que eu falei em sala de aula, a gente não pode confundir com o que eu estava falando lá, pelo menos sala de aula é ótimo, né? A gente não está na sala de aula desde março. O que eu falei no vídeo ou nos encontros virtuais é o seguinte: eu estava falando de pontos de operação, eu não estava falando de transitório. Então, quando eu falei que manter a tensão de armadura para a mesma, para aquela força contra automotriz, já era com um ponto de operação, entendeu? Então, eu tenho um ponto de operação numa velocidade acima da velocidade nominal, então eu não quero que a minha tensão seja nominal, né, para operar continuamente nesse novo ponto de operação. Então, você faz o esquema de enfraquecimento de campo e você mantém a corrente de armadura, né, ali próximo do seu valor nominal, é só isso também próximo do seu valor nominal. Claro, né, que durante a transição de dados e você está indo de um estado para o outro, as suas variáveis elas alterando, é regime transitório. Então é claro que quando essa corrente começar a subir, você vai ter um pequeno aumento da tensão, mas esse aumento ele vai ser um pouco, vai ser basicamente, né, eu parei, né, de apresentar, deixa eu voltar a apresentar, mas assim, aí a gente pode pensar, né, a gente sempre compartilhar aqui. Então, você tem aqui, né, a corrente subindo em rampa, né? Então, qual que é a equação ali, né, da armadura, né? A equação da armadura a priori, VA igual a RA IA
né, LA, DIA de DT, mais a força contra a matriz induzida. A força contra a matriz induzida, ela vai ficar constante porque a gente está diminuindo o CAFI na mesma proporção que a velocidade aumenta. Uma vez, né, que você esse aumento aqui, né, da corrente para manter o conjugado no eixo, né? Então você aumentou aqui a corrente, então você tem que a queda resistiva, né? Ela dá, então só a parcela resistiva, né? Ela estava aqui, né, com valor fixo, né? Ao longo do tempo, ela vai começar a aumentar, né? Em rampa também, e você também tem aqui agora a queda indutiva. Por quê? Porque a sua corrente agora está variando. Então, até o tempo aqui, né, T0, basicamente, aqui a gente pode, pegando aqui, né, esse período que a corrente estava constante, essa queda estava zero, porque não estava tendo variação de corrente, e quando você tem essa variação aqui, né, essa variação também vai estar em rampa, você então tem aqui uma derivada aqui, né, constante de A. Então, como é LA vezes essa derivada constante, você vai ter aqui uma pequena queda indutiva também. Então, você vai ter um aumento da tensão, uma parcela por causa da resistência, que vai aumentar um pouquinho o rampa, e uma parcela também da indutância, por causa que você vai ter DI e DT. Né? Então, você vai ter esse aumento da tensão VA. Mas é claro, transitoriamente, né? Não vai ser em todo caso. Foi claro? Foi sim, Guilherme. Aí essa tensão VA não vai passar de um PU também não, ou pode passar? Eu acredito que não passe, não. Eu acredito que não passe, não. Mas pode. Pode sim, pode passar. Porque... E isso tudo, né, claro, né, vai depender de vários aspectos, né? A queda aqui, né, RA e A, né, se a corrente passar do seu valor nominal, essa queda aqui, né, não vai ser proibitiva, né? Regime permanente, né, com EA nominal e RA e A nominal, é claro que você vai ter ali a sua tensão de armadura nominal. Mas dependendo aqui, né, do DIA-DT, né, esse nível aqui de tensão, né, ele é proporcional ao DIA de DT. Quanto mais íngreme for, né, isso aqui, né, maior vai ser, né, esse quanto maior for o DIA de DT. Então, você pode passar. Eu acredito que se for por pouco tempo, dependendo do valor, é claro que não é muito proibitivo. E, de maneira geral, né, os valores de LA e RA são pequenos, então essas quedas não são tão grandes, visto que a maior parte, né, da tensão de armadura é justamente para vencer a força contra a automotriz induzida. Então, mesmo que passe de um PU, nesse caso, Matheus, eu acredito que vai ser proibitivo. Vai ter tensões de 120%, né, um PU, né, por momentos muito longos. Você vai ter tensões acima da nominal, mas não vai ser nada que seja não, tá? Então, você vai ter ali uma situação mais controlada. A máquina aguenta tensões acima da tensão nominal, é claro. Mais alguma dúvida? Não, por enquanto não. Se eu lembrar de mais alguma aqui, eu te pergunto. Mas obrigado, tá, Guilherme? Esclareceu bastante essa parte do período transitório que eu estava meio com dúvida. Obrigado. Beleza. Não, que isso. Henrique, Guilherme, as curvas que você coloque no slide são as curvas de erro, sinal de controle e medição. Henrique, você está falando sobre a avaliação dos controladores? Se for pela avaliação... Boa noite. Deixa eu explicar melhor. Nem era slide, no relatório, né? Sim, não, mas isso enfim, é porque é o seguinte, você estava conversando com o Júnior e você falou que geralmente quando você plota o sinal de controle, você tem que plotar o erro e o sinal medido na saída, certo?
Seria bom também, né? Então, porque meio que o relatório do meu grupo já tá meio que pronto, encaminhado, só tinha que finalizar algumas coisas. Só que a gente tava fazendo de uma outra forma, a gente não tava colocando esse sinal de erro nem o sinal medido, a gente meio que tava só colocando os sinais dos controladores mesmos, e a gente meio que mostrou qual que era o efeito de, tipo, só de você colocar só a referência, se você colocar só o torque de carga. E depois a gente meio que juntou os dois para mostrar o efeito dos dois em conjunto, e explicou isso meio que separado, sabe? Só que aí, tipo, eu fiquei em dúvida se você quer que coloque esse erro e esse sinal medido, porque justamente no Então, outro relatório a gente pecou nisso, né, nesse quesito. a questão do erro é o seguinte, a questão do erro de sinal medido é só para fazer a avaliação, é porque é o seguinte, para que você está usando o seu controlador? Isso é uma pergunta para agora. Eu creio que é para impor uma dinâmica no sistema que você deseja. Essa é uma parte. Você terminar a dinâmica. E qual que é a segunda característica que você quer o seu controlador? A segunda, eu não sei. Seria que no regime permanente ele chegasse no sinal de referência, né? Exatamente. Você precisa do seu controlador para, né, rastreamento de trajetória e rejeição de distúrbio. A parte da rejeição de distúrbio é essa parte da dinâmica que você quer impor. E o rastreamento de trajetória então, você vai ter a sua análise nesses dois casos, entendeu? Você vai estar mostrando quando se coloca o erro e o sinal medido, né, junto com a referência, você está mostrando a capacidade do seu controle de rastrear a trajetória. Entendeu? É básico, né? De maneira geral, muitas das pessoas, assim, tipo assim, se o controlador não faz isso, ele não está nem funcionando. Mas é baixo, entendeu? Você está fazendo uma avaliação nesse sentido. A capacidade dele de rastrear, né? E é claro, né? Vai envolver questões de tempo e tudo mais. No caso de acionamentos, a questão do tempo de resposta, que é a questão da dinâmica, o mais importante é a questão do distúrbio. Então, por isso que eu peço para vocês a entrada em rampa e o distúrbio em degrau. Por que a entrada em rampa? Porque como a entrada a referência de velocidade é algo que a gente controla, ninguém vai dar um degrau na máquina. Precisa ser muito mais, assim, é óbvio que vai ter uma ou outra aplicação que o cara vai entrar com um degrau, mas assim, de maneira geral, não se aplica degrau na máquina. Você leva a velocidade que você quer, né, acelerando, né, ou com uma aceleração constante, ou às vezes até mesmo controlando a aceleração daquela máquina. Pensa numa locomotiva, um degrau, tipo, você não quer que ela chegue na velocidade dela o mais rápido possível, assim, dando um degrau, senão você vai jogar todo mundo pro fundo da locomotiva, né? Você acelera ela, você acelera, né? E mais, né? Você acelera bem devagarinho e vai até crescendo depois da aceleração para as pessoas sentirem um tranco mais suave. Então, de maneira geral, a característica de regulação da velocidade é o que eu estou pedindo na B. E a dinâmica vai vir na rejeição do distúrbio, que é a carga. Então, será que a dinâmica que você alocou lá para o seu controlador está sendo respeitado? O tempo está certo? Né? Então, aqui em acionamentos, a dinâmica diz mais respeito à rigidez, né? E esses polos, colocar ali o PI certinho, diz respeito ao rastreamento. Então, de maneira geral, eu sempre vou pedir isso de vocês nos trabalhos, entendeu? Primeiro coloca a velocidade, depois joga o conjugado de carga, justamente para ver essas duas características do controle. Rastreamento, rejeição de distúrbio, né, ou dinâmica. Bom, é por isso que eu pedi, entendeu? Que eu particularmente acho que para ver, né? Quando você vê a medição, você vê a referência, você vê ali a medição seguindo,
e você vê o erro indo para zero. E só não dá para colocar muito, talvez, a questão da rejeição de distúrbio da malha de corrente, porque a rejeição de distúrbio é a própria velocidade, né? É o EA, então você precisa da máquina funcionando. E aí, então, você teria, vamos dizer assim, questão da... E aí, como você está controlando a velocidade, então esse é um meio que controlado e acaba que, como você está controlando a velocidade, o distúrbio depende da velocidade, acaba que o distúrbio é muito e você consegue rejeitá-lo completamente. Então, na malha de corrente, eu peço basicamente para vocês só verem essa questão do rastreamento, né, dando o degrau, e a dinâmica, que o degrau é mais indicado para dinâmica, por isso que eu peço a entrada em degrau. A gente não controla a máquina diretamente, né, precisa tanto da malha de corrente quanto da malha de velocidade. É um exercício meio que, vamos dizer assim, intermediário, para ver a malha de corrente funcionando. Não, entendi, então. Era só isso mesmo. Beleza. Tranquilo. Valeu, Guilherme. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas? Bom, se vocês não tiverem dúvidas, que nem eu falei lá no início aqui do nosso encontro, né? Eu vou abrir para vocês perguntarem se vocês querem saber algo a respeito do primeiro trabalho. Tudo bem, Matheus, pode falar a sua dúvida. Agora eu acho que é a última mesmo, Guilherme. A última Não, fica à vontade, tá? no trabalho do MCC mesmo. Sim. Pode usar todos os parâmetros em valores PU ou precisa ser o nominal? Por exemplo, a tensão, a velocidade de referência e a corrente de referência. Eu não falei nada em botar a máquina em PU. Simulação de máquina em PU é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado. De maneira geral, eu falo um PU, mas eu gostaria que vocês convertessem para o valor nominal. Porque simular tudo em PU, eu vou ser honesto para ti, Matheus, eu não lembro de ter feito simulação de máquina em PU, não. Principalmente porque eu posso, eu já ter trabalhado isso, mas assim, quando você vai fazer simulação, às vezes tendo que colocar tudo em PU, sem colocar muita coisa em PU. E como você tem coisas que são dependentes de frequência, você precisa estabelecer potência base, tensão base, frequência base, né? E aí o seu tempo vai estar em PU, porque senão você não consegue colocar suas indutâncias em PU. Então acho que é bem complicado, cara. Então, assim, eu não sugeriria você simular em PU, não. Se você quiser, fica à vontade, não vou te impedir, não, mas assim, vou ser honesto para ti.
Relação de máquina IPU é um negócio bem complicado. Pelo menos para mim, né? Assim, eu lembro que não era algo muito trivial, não. Eu falo PU, mas gostaria que vocês o jogassem em valor real. Só isso. Não sei se sua dúvida foi essa, não, cara, mas assim, a máquina em PU é. Porque aí você teria que colocar resistência em PU, indutância em PU, torque em PU, velocidade em PU. Seria um pouquinho complicado. Não, beleza. Deu para entender certinho. Ô, Guilherme, outra coisa, eu tinha visto no slide acionamentos 4 que você mandou para a gente, na parte de projeto dos controladores, ele sugere que o controlador de corrente, o controlador proporcional, seja 1/5 da frequência de chaveamento. E geralmente Sim. usa 1/10. Aí eu não entendi por que, assim, se tem problema usar 1/5, é melhor usar 1/10 da frequência de chaveamento. Aí entra em questões de projeto, tá, Matheus? Particularmente, eu prefiro separar por década. A separação por década não é nenhuma, vamos dizer assim, regra, sabe? É uma coisa, uma questão prática que as pessoas, de maneira geral, seguem, utilizam, mas não é uma coisa assim do tipo, você tem que seguir, porque senão vai dar errado, se não for desse jeito. Tanto que tem gente que fica mais que uma década, tem gente que até coloca menos, né? E convive com isso. Eu, particularmente, prefiro a década. E é por isso que eu falo que vocês, década, sempre falo separação por década. Não tem certo nem errado. O certo e errado, na verdade, seria você e ver o que você acha melhor. E depois justificar por que você acha melhor, não tem. Não tem aqui, vamos dizer assim, uma imposição de ser a década. Então, no caso, é particularidade, é preferência. Desculpa, decisão de projeto. Às vezes o seu projeto vai exigir que seja mais rápido, né, por outras questões. Não coloquei nenhuma questão de desempenho, né? Falar, tem que ter esse desempenho, a corrente tem que ter essa variação, dependendo do tipo, né, de restrição de desempenho. Talvez você vai precisar colocar seu controlador mais rápido, mais lento. A gente não está abordando aqui ainda esse tipo de questões, não, sabe? Então, é decisão de projeto, não tem muito certo ou errado, não. Beleza. Obrigado, tá, Guilherme? Nada? Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal, se não tiver mais dúvidas, eu vou agradecer a presença de todo mundo. E, enfim, qualquer coisa, pode mandar e-mail. De novo, vou tentar responder o mais rápido possível.